22. Nós vamos ler capítulo 5 de Efésios, versículos 22 ao 33, e em seguida leremos o capítulo 6, dos versículos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quantos dizem amém? Amém. Pode sentar-se, por favor. Meus amados, como é do conhecimento de quase todos, estamos estudando a carta de Paulo aos crentes da cidade de Éfeso. E hoje será a noite de número 11. Tem alguém que veio aqui todas as noites? Alguém que veio todas, não faltou nenhuma noite? Olha aí. Desafiador. Parabéns para vocês. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Se você não conseguiu acompanhar, não pôde vir todas as noites, está no nosso canal do YouTube, gratuitamente. Você pode entrar ali, se inscrever e acessar todas as 10 semanas anteriores. Nessa noite eu quero falar sobre fé, família e finanças. Você pode repetir? Fé, família e finanças. Paulo descreve o comportamento cristão com relação à fé, família e finanças. A fé diz respeito à sua vida cristã. Paulo ensina aqui
aos crentes de Éfeso e por extensão à igreja do Senhor, em todos os lugares, de que a fé deles não poderia ser estéril. A fé que eles tinham precisava produzir ou precisa produzir frutos que são demonstrados através de uma vida de arrependimento. Paulo trata em diversos aspectos da vida cristã. E ele diz que o cristão, o discípulo de Cristo, ele é diferente, não é melhor, mas ele é diferente dos demais, não pelo dinheiro que eles possuem, não pelos diplomas que eles conquistaram, mas pelo estilo de vida, pelas escolhas que deveriam fazer. E as escolhas que fizessem deveria estar de acordo com sua fé, com sua confissão de fé. Então, Paulo inclui a fé, família e finanças, tudo como parte da espiritualidade da vida cristã. Aí Paulo começa a falar sobre casamento. E é interessante que Paulo, quando começa a falar sobre casamento, ele não era casado nesta época. Alguns acreditam que Paulo era viúvo, outros acreditam que Paulo, quando se converteu, por fazer parte da alta sociedade, da elite da época, a sua mulher não quis acompanhá-lo e o abandonou. Essa é uma segunda hipótese. A verdade é que não sabemos, mas com a técnica, a qualidade com que ele falava acerca do casamento, somente uma pessoa que fora casada conseguiria falar da forma como ele falou. E ele fala sobre esposos e esposas. E ele usa 3 versículos para as mulheres e 9 para os homens. Alguém diz que as mulheres entendem mais rápido e o homem é mais devagar na compreensão. Por isso que você, esposa, pede a mesma coisa várias vezes ao seu marido e ele não faz. E você acha que é má vontade. Mas o apóstolo Paulo está ensinando você com isso também. Fale mais vezes. Então vou falar sobre casamento. Coloque o cinto aí, que vai dar uma balançada nesse voo. Nos nossos dias, as grinaldas, os véus, estão cada vez mais compridos e os casamentos cada vez mais curtos. As festas cada vez mais pomposas, o estouro das champanhas cada vez mais bonito e os relacionamentos cada vez mais pobres. Os anéis cada vez mais caros e brilhantes e os casamentos cada vez mais opacos e indiferentes. E nós cristãos precisamos agir de forma diferente. Paulo começa dando conselhos para as mulheres. Mas eu vou começar aqui com os homens. Vou pegar mais pesado com os homens. Por quê? Porque aos homens foi dado a responsabilidade de liderar sua família. Foi por isso que quando Deus desceu no Éden, após Eva comer do fruto e induzir o seu marido a pecar, Deus não chamou pelo nome de Eva. Deus chamou por Adão. Por quê? Era ele o responsável. Jesus fala que o amor do marido pela mulher tem que ser um amor perseverante. Assim como ele amou a sua igreja, ama a sua igreja. A Bíblia diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim.
O amor do marido para com a sua mulher tem que ser perseverante. Por quê? Porque virão problemas, dificuldades, lutas, enfermidades. E o amor do marido, do esposo, pela sua mulher, precisa ser perseverante. Não foi você quem escolheu casar-se? Então persevere. Porque o amor do marido pela esposa é comparado ao amor de Cristo pela sua igreja. O referencial de amor aqui é o de Cristo pela igreja. Segundo lugar, o amor do marido pela esposa precisa ser sacrificial. O texto diz que Cristo se entregou por ela. Você tem que estar disposto a sofrer por causa dela. Você tem que amar a sua mulher, diz o texto, a ponto de entregar a sua vida por ela. Não vou pedir para ninguém levantar a mão, para não gerar contenda dentro da igreja. Mas eu pergunto, marido, você responda, e esposa, por favor, para com o ministério de cutucar. Deixa ele em paz. Marido, você teria coragem de dar a sua vida por ela? Não espere uma resposta, irmã. Eu estou falando com ele. Olhe para cá. Porque a referência é o amor de Cristo pela sua igreja. Amor sacrificial. Porque quando a mulher recebe do homem um amor sacrificial, quando ele se acorda de madrugada, depois de você, marido, ter dito, traga água, e ela esqueceu, e ela te pede de novo, o amor precisa ser sacrificial. Você deve se levantar e dizer, meu bem, não se preocupe, eu estou aqui, vou buscar para você. Número 3, o amor de Cristo pela igreja foi um amor santificador. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja, santificando a igreja pelo poder da palavra. Por quê? Esse tipo de amor deixa a esposa tranquila, confiante. Faz com que a mulher se sinta amparada, cuidada, protegida. É um amor que atrai a presença de Deus para dentro de casa. É um amor sacrificial, é um amor perseverante, é um amor santificador. No meio das lutas, da dificuldade, quando falta o dinheiro, você diz para a sua esposa, mulher, vamos crer em Deus, Deus tem cuidado de nós até hoje, Ele não nos desamparou até hoje e Ele não vai nos abandonar, vamos continuar crendo. Mais um conselho para os homens: o amor do seu marido pela sua mulher, e a sua mulher é um reflexo da forma como você a trata. Porque o apóstolo diz, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A sua mulher é um reflexo do seu amor, do seu cuidado. Se a tua mulher não se cuida, não se arruma, fica vestindo aquela blusa que ela comprou há 14 anos atrás no Walmart, até hoje, e você não se importa com isso, você precisa se importar com isso, sim. Ah, mas Deus não olha para a aparência, mas a sua aparência reflete o seu estado de espírito. Uma pessoa que por fora é relaxada, significa que por dentro é assim também. E isso demonstra o cuidado que você tem por ela. Não estou falando de gastar, comprar coisas caras. Estou falando de cuidado,
de você se importar, dela passar na sua frente, você olhar para ela e dizer: essa roupa você está abafando, essa roupa está demais. E não críticas, não zombarias, piadinhas, mas você procurar sempre fazer com que a sua mulher reflita o amor que você tem por você mesmo. Então, quando você vê uma mulher bem cuidada, honrada, bem tratada, arrumada, vestida, cabelo penteado, escovado, unhas feitas, isso reflete você, marido. É o que está escrito na Bíblia. Porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo, cuida do corpo, se alimenta, faz exercício. Então Paulo está dizendo: se você se ama, você deveria demonstrar esse amor para com a sua mulher. Então, elogie, motive a sua mulher. Diga para a sua mulher que é difícil achar uma mulher como a sua. Diga para ela assim: eu fui abençoado por Deus com você. Eu não chegaria onde cheguei sem você. Essa mulher pode estar andando de chinelo, ela levanta o calcanhar e começa a andar. Agora, vamos para o lado das mulheres agora. Os irmãos não vão se vingar agora. Qual é a referência para as mulheres? A dos homens é como Cristo amou. Das mulheres é como a igreja se sujeita a Cristo. E submetei-vos é uma palavra que nos nossos dias parece que se tornou um discurso de ódio. Porque as pessoas não entendem o que a Bíblia quer dizer, o que a Bíblia está falando. Submissão significa submissão. Sub, está debaixo da mesma missão, estar juntos no mesmo propósito. Os dois foram criados para cumprir um propósito de Deus. E submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. E olha que interessante, a Bíblia também manda o homem se sujeitar à mulher. Manda ou não? Manda, está no texto, é só você ler. É porque você lê às vezes aquilo que é conveniente. Mas está aí, ó, sujeitai-vos uns aos outros. Uns aos outros inclui a esposa. É só você ler que está aí. Só que por que a Bíblia coloca esse mandamento para as mulheres? E não é submissão de gênero. A Bíblia não está mandando a mulher se submeter ao homem. Não é isto. É submissão de esposa ao esposo. A Bíblia coloca submissão dentro do casamento. Porque diante de Deus, a mulher e o homem são iguais. Sim ou não? Tem o mesmo valor. No reino de Deus não há diferença entre grego, judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher. Paulo diz isto. No reino de Deus acabou isso. Os movimentos feministas, eles têm lutado, mas na verdade eles nunca foram alinhados com a palavra de Deus, porque hoje os movimentos feministas são abortistas. E eles defendem 50% das crianças que são abortadas são mulheres. Portanto, o movimento feminista é a favor do assassinato de mulheres indefesas. Então, o movimento feminista não vem de Deus. O movimento feminista, ele vem para incitar a mulher contra o homem. Mas na Bíblia nunca está ordenando que a mulher se sujeite ao homem. Está ordenando que a esposa se sujeite ao marido.
Então a submissão da mulher não deve ser uma submissão cega. O texto diz: submetei-vos no Senhor. Portanto, se o marido vai cometer um pecado, vai se desviar da presença do Senhor, a mulher precisa seguir esse cara? Não. Antigamente dizia que tinha que seguir em qualquer situação. Mas biblicamente a submissão é no Senhor. Porque você vai ter que escolher entre Deus e o diabo. E se o teu marido escolher o inferno, você não precisa escolher o inferno com ele. Fique com o Senhor. Está na Bíblia, crente. Alô? A submissão da mulher ensina aos filhos valores familiares. Ensina aos filhos segurança emocional, saúde emocional. A forma como você, irmã, trata o seu marido será a mesma forma que a sua filha irá tratar o marido dela. A forma como você, marido, trata a sua esposa vai ser a mesma forma que o teu filho vai tratar a esposa dele. Portanto, mulher, motive o seu marido. Seja uma alavanca para ele. Seja uma cheerleader. Sabe o que é cheerleader? Sabe aquelas meninas que ficam lá com coisinhas? Motivando o jogador do time. E o homem já é meio abestalhado de natureza. Ele fica vendo aquelas meninas atrás do gol. Aí ele quer fazer gol para as meninas gritar para ele. E eles colocam atrás do gol para motivar. Seja você, irmã, uma cheerleader do seu marido. Elogie o seu marido. Trate com respeito. Não diminua ele, não critique. Não compare o seu marido com o marido das outras. Você vai ver que o homem é tudo diferente. O que muda é o endereço. Seja uma mulher que elogie o seu marido. Seja uma mulher que motive o seu marido. Já pensou você chegar em casa, a tua mulher fala assim: chegou o meu homem. Estava te esperando ansiosamente. Para quê? Preparei uma janta para nós aqui, nós vamos ficar com as crianças. Vamos assistir um desenho animado com as crianças. Porque olha, não tem pai como você. Você é excepcional. Você é extraordinário. Meu irmão, esse homem fica doido. Lembra daquele desenho animado do Brasil, daquele gambazinho apaixonado? Para ficar doido para lá e para cá. Motive, ao invés de criticar. Incentive. Seja positivo. Ah, pastor, mas não é tudo isso. Fale pela fé. Fale crendo que Deus vai fazer esse marido se tornar uma pessoa assim. Ah, mas a minha esposa não é assim. Fale crendo, Deus vai transformar a vida dela. Mas não avise que Deus vai transformar. Só fale. Estou falando para você, mas Deus vai te mudar dessa natureza. Não fale isso. Paulo está dizendo: olha, a vida conjugal vocês precisam caminhar juntos. Existem papéis diferentes dentro do casamento. E vocês estão debaixo da mesma missão. Um precisa do outro. Sem o outro, você não cumprirá a sua missão. Portanto, invista no seu marido. Motive com palavras, com elogios. Você pensa que o homem não se importa muito com isso? Experimente elogiar o seu marido. Experimente elogiar o seu marido. Experimente trazer as virtudes dele. Ah, pastor, mas ele tem muito defeito. Sim, mas ninguém tem só defeitos. E ninguém tem só virtudes. Traga as virtudes. Sabe por quê? A forma como você trata o seu marido, você está ensinando a sua filha. A forma como ela irá tratar o marido dela. E eu sempre respondo para os jovens: como que eu devo casar? Com quem eu devo me casar? Você deve olhar para a menina, para a moça e dizer: a forma como ela trata os pais
vai ser a forma como ela vai me tratar. Mesma coisa do menino. A forma como um menino trata os pais vai ser a forma como ele vai tratar a esposa. Ah, pastor, quero saber se é de Deus. Sim, ore. Você gostou? Gostei. Apaixonou? Apaixonei. Então agora o próximo passo. Deixe ver como que ele trata os pais. Porque um cara que grita com a mãe, uma filha que grita com a mãe, que desrespeita a mãe, você acha que ela vai respeitar você, jovem? Deixa ela solteira. Sai fora enquanto é tempo. Depois que casar, já era. Então, maridos e esposas, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam trabalhar juntos. Vocês precisam trabalhar numa mesma missão. O casamento tem que ser um exemplo para aqueles que estão de fora. Ah, pastor, quer dizer que não tem crise? Tem crises. E eu estou meio assim apaixonado que minha esposa está no Brasil se tratando. Ainda vai voltar daqui umas 2 semanas ainda. Aí eu fico meio assim, sentimental. Já mandei para ela um monte de coraçãozinho hoje. I love you, tchau, tchau. Por isso que eu estou meio hoje do lado das mulheres mais. O apóstolo continua, ele ensina sobre a criação de filhos. Paulo diz, os filhos, vocês precisam respeitar os seus pais. E os pais precisam aprender a lidar com os filhos, principalmente nos dias atuais. Antigamente minha mãe tinha, o psicólogo da minha mãe, era uma mangueira cortada em 4 pedaços. Curava na hora. Está ali minha mãe ali, ó. Curava. Se ela não tivesse batido no Paulo, meu irmão, tinha virado bandido. Paulo, meu irmão, era terrível. Vanessa que deu um jeito nele. Paulo é terrível. Paulo comia despacho de macumba, cocada, a Maria Mole. Pegava o dinheiro e minha mãe tinha que cortar os demônios no joelho. Isso é um do pouco que eu falo dele, né, Paulo? Mas ele sabe que é. Ele falou, é verdade, ele sabe disso. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui está falando ensinar no caminho. Em outras palavras, você tem que ensinar o seu filho aquilo que você vive. Quer destruir os seus filhos? No banco de trás, na saída da igreja, fale mal da igreja, fale mal do pastor, fale mal dos irmãos da igreja perto dos seus filhos. E depois você veja se eles vão conseguir voltar para a igreja quando crescerem. Fale mal da igreja na sua casa, perto dos seus filhos. Você estará destruindo o caráter deles, a espiritualidade deles. Você vai destruir completamente. E eu sei quando os pais falam mal de mim. Quando os filhos me veem, vazam. Os filhos me veem, já sai fora. Eu já sei, olha, esse está falando mal de mim em casa. Sinal, conheço na hora. Paulo está dizendo, você deve ensinar o seu filho que você vive com exemplo de vida. Paulo está dizendo, olha, Provérbios está dizendo, quando for velho não se desviará dele. Paulo está falando de um legado que você derrama sobre o seu filho. Sabe qual a diferença entre herança e legado? Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Se você não conseguir deixar herança, tem uns que vão deixar contas.
Isso não é herança. Deixar dívida, isso não é herança. Tem uns que não planejam uma vida, na hora de morrer tem que fazer vaquinha para enterrar. Que eles não planejam uma vida, eles acham que são eternos. O ensino está dizendo, olha, quando você deixa para o seu filho um legado, a forma como você trata. E eu já perguntei aos meus filhos, você gostaria de ter um marido como eu? Yes. De vez em quando, não. Que eu brigo, né? Aí quando mudo, yes, de novo. Nós estamos ensinando os nossos filhos com o nosso comportamento, com o que nós fazemos. Quantas vezes você pediu desculpa para os seus filhos? Ou você está sempre certo? Ou você acerta todas? O provérbio está falando de um legado. Quando ele ficar velho, ele vai se lembrar de você, dos ensinamentos. E por último, Paulo está falando sobre finanças. Capítulo 6, versículos 5 ao 9. Vamos reler, por favor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo está ensinando relacionamento em casa, marido e mulher, relacionamento familiar, marido, mulher e filhos e família. E Paulo está falando da área financeira. E o texto bíblico aqui, a palavra servo usada pelo apóstolo Paulo aqui, é a palavra grega doulos, que é a mesma palavra no português para escravos. Pastor, a Bíblia apoia a escravidão? Eu já ouvi pessoas falando essa besteira, porque não conhecem a Bíblia. Então ele diz, não, a Bíblia defendia a escravidão. A Bíblia nunca apoiou a escravidão, mas a Bíblia descrevia fatos que aconteciam naquele tempo, onde a escravidão era praticada e era legal diante de todos os povos. E não eram os negros que eram escravos dos brancos. A escravidão era praticada em todas as etnias. Quando a pessoa assumia uma conta, não conseguia pagar, se tornava escrava, independente da cor de sua pele. A escravidão era praticada quando alguém tinha uma dívida que não conseguiria ou não conseguia pagar. A família eram tomados como escravos até que a dívida fosse quitada. Portanto, a Bíblia nunca defendeu, nunca apoiou a escravidão, porque a Bíblia sempre igualou todos diante de Deus. O texto está dizendo, se é escravo, se é livre. Se você está trabalhando, trabalhe como que para o Senhor. Paulo está ensinando, quando você for trabalhar, trabalhe para o seu patrão como se fosse para o Senhor, não apenas diante da vista do seu Senhor. Sabe, aqui na igreja não tem, eu fico com dó desses pastores que tem esses crentes morcego, que quando o patrão sai, vai para o telefone, vai morcegar, vai conversar fiado. Não é da igreja. Se você vê, você sabe que não é. Não temos aqui na igreja esse tipo de crente. Diga graças a Deus. Paulo está dizendo, trabalhe como que para o Senhor. Por que você deve trabalhar para o seu patrão como se fosse para o Senhor? Porque aquilo que o seu patrão não reconhecer, se você estiver fazendo como que para o Senhor, Deus é quem ficará devendo a você.
Deus se responsabilizará de pagar a você o que você não recebeu. Quem trabalha para o seu patrão, diz o texto aqui, com sinceridade, honestidade, trabalha para Deus. Se o teu patrão te honrar ou reconhecer o seu esforço, Deus te pagará por tudo que seu patrão deixou de te pagar. Tem pessoas que querem ser elogiadas no trabalho pelo que são pagas para fazer. Ó, cheguei na hora, hein? Olha aí, hein? Ué, você é pago para chegar na hora. Ó, estou saindo na hora. Grandes coisas. Você está sendo pago para sair no horário. Ó, limpei tudo. Ó, fiz todo o trabalho do escritório que você pediu, hein? Porque tem pessoas que têm má formação espiritual. São pessoas que não têm uma estrutura emocional estabelecida. Então elas querem ser louvadas pelo que são pagas para fazer. Se você fez tudo que você foi pago para fazer, sabe que você tem que esperar um cheque. Mas se você fez mais, aí você pode esperar um thank you. Ninguém deu aleluia. Fico preocupado quando vocês ficam em silêncio assim. O texto está dizendo, você trabalhe para o seu patrão como para o Senhor. Então o patrão não está vendo, mas você sabe que Deus está vendo. Se Deus está vendo, quer dizer que eu não posso parar. Eu me lembro, irmãos, eu sempre fui bom de trabalho. Graças a Deus por isso. Sempre fui bom de trabalho. Nunca meu patrão me chamou atenção porque eu estava lá mocegando. Milk in the clock, diz em inglês. Mocegar em inglês se chama milk in the clock. Nunca. Mas eu me lembro que eu trabalhava, eu não almoçava. E eu trabalhava 1 hora de Boston. E eu morava em Boston, trabalhava 1h30 na casa dele, em Cape Cod. E eu trabalhava, chegava lá, eu chegava em Cape Cod 7 da manhã. E eu viajava 1h30 de carro. Eu trabalhava, chegava lá, trabalhava. Eu falei, vou almoçar meio-dia. Aí estava desde as 7 da manhã trabalhando com fome. Eu falei, vou esperar o patrão chegar para ver que eu estou trabalhando. Aí ele, 12h15 ele não chegava, 12h20 não chegava, 12h30 ele não chegava, Aí eu falei assim, não estou aguentando mais. Quando eu sentava ele chegava. Mas eu ficava com uma raiva terrível. Aí ele ainda falava assim, toda vez que eu chego você está parado. Aí outro dia eu esperei até 1h15, não chegava. Quando eu não aguentei mais, 1h15 eu sentei ele. De novo, você não almoçou meio-dia? E dá uma raiva da gente quando o patrão... E normalmente o patrão parece que tem uma revelação. Ele só chega a hora que a gente está parado. Não é o caso de vocês, mas o pessoal das outras igrejas. Aqui do sul da Flórida. Nós somos abençoados, não temos esse problema aqui. Mas quando você trabalha bem, e você faz além do que você já foi pago para fazer, aí você espera aumento, espera reconhecimento. E se o patrão não te der o reconhecimento, não te der o aumento, fique sabendo que está sendo colocado na conta de Deus. Deus vai te pagar. E eu encerro com um testemunho pessoal. Eu comecei a trabalhar para a igreja no ano de 88, metade do ano. O pastor precisava de gente para trabalhar na igreja, na construção. E não tinha, o pessoal, naquela época nós trabalhávamos 14, 16 horas por dia. Era normal isso. Que a maioria das pessoas não vinham para morar, vinham para trabalhar uma temporada e voltar. Então ninguém tinha muito tempo para ir na igreja. Trabalhava 16, 14, 18 horas por dia. E aí o pastor estava precisando de alguém para trabalhar na igreja. Eu falei, pastor, não tinha ninguém. Falei, eu vou trabalhar para a igreja. Vou dar 6 meses de graça. Vou trabalhar para a igreja. 6 meses. Eu tinha um dinheirinho guardado para ajudar no aluguel da casa com a minha mãe. Minha mãe sempre me ensinou a pagar. Sempre, aqui não. Quando eu cheguei na América, eu coloquei o pé aqui. Eu falei, oi, benção, pai. Meu pai falou, aqui você vai trabalhar, vagabundo. Lá você não fazia nada. Aqui, esquece.
Então eu falei, pastor, eu tenho 6 meses, então eu vou doar 6 meses de trabalho para a igreja. E eu trabalhava na igreja, eu começava 6 horas da manhã, 7 da manhã, todo dia. Eu ia até 11 da noite, todo dia. Trabalhei 6 meses, fazendo 100, 105 horas por semana para a igreja, de graça. Quando deu 6 meses, eu falei, pastor, é o seguinte, acabou minha reserva, eu só vou poder vir aqui depois do trabalho, mas eu vou continuar vindo voluntário. Aí o pastor falou assim, mas quanto você precisa para pagar o aluguel? Não, pastor, eu não quero receber não, eu quero dar meu trabalho. Não, mas eu pago pelo menos o seu aluguel, eu te ajudo. Naquela época, aluguel na casa da minha mãe era baratinho. A minha despesa mensal ficava mais ou menos uns $500 por mês. Aí ele falou assim, vou te dar 150 por semana. Tá bom? Eu falei, tá bom. Então eu vou trabalhando aqui enquanto eu aguentar. Fui trabalhando 100 horas, 80 horas por semana, 100 horas, direto. Eu lembro que eu chegava em casa, eu dormia de bota, de construção. Esqueci que eu estava fedendo. Acordava no outro dia com dor nas pernas, porque dormia de roupa. E eu ganhava $150 por semana. Fiquei 1 ano e meio ganhando $150 por semana. Ah, pastor, mas naquela época o salário era baixo, mas não era $150. Salário, a hora era $10 a hora. Vezes 100 horas por semana dá $1.000. Mas eu não estava fazendo pelo dinheiro. O pastor que forçou e disse, não, eu quero que você receba para você poder ficar aqui e me ajudar. E eu fiquei. Aí comecei a namorar. E falei, pastor, eu vou casar. Aí ele falou, então tá bom, vou te dar um aumento aí, vou arrebentar no aumento. Me deu $300 por semana. E eu casei. Fiz uma festa bonita. Na época eles faziam casamento, que ele colava uma flor de plástico no banco com durex. Eu falei, não, meu casamento não vai ser assim, não vai ser bonito. Porque eu já era chique. Quebrado igual arroz de terceira. Mas eu já era chique. Fiz o casamento bonito. Paulo estava aqui já, né, Paulo? Já estava. Bonito casamento. Fiz uma festa linda. Casei a Gisele 17 anos. E quando você casa muito novo assim, para onde você vai passar a lua de mel? Na Disney. Ganhando $300 por semana. Sabe quantos anos eu fiquei ganhando $300 por semana da igreja? 9 anos. Nunca pedi um aumento, pastor. Eu pedi uma vez, ele disse que não, estava nervoso no dia. Mas depois, que eu vi um monte de gente lá, um monte de marajá ganhando um monte de dinheiro, eu falei, eu estou aqui um pouquinho, trabalho mais que todo mundo. Fui pedir, ele, não. Eu falei, nunca mais também, fiquei com uma vergonha terrível. Achei que ia ganhar, porque eu trabalhava mais. 9 anos, 8 a 9 anos ganhando $300 por semana. Sabe quando que eu descobri que eu ganhei 9 anos $300 por semana? Quando eu tive que submeter comprovante de pagamento para a imigração no meu processo de legalização. Aí que eu vi, meu Deus do céu, eu fiquei esse tempo inteiro ganhando $300 por semana. Morava numa casa de 2 quartos, com um banheiro, e eu mais a minha esposa no quarto, e eu alugava o outro quarto para 2, 3 homens dormir para dividir o aluguel de $575 por mês. Eu não conseguia pagar o carro, a luz, a água, o seguro do carro. Estava dentro de casa lá, queria namorar minha esposa. Podia fazer nem barulho, porque tinha 2 irmãos dormindo no quarto do lado. Aí você diz, alguém olhava para mim, está perdendo. Tanta gente ganhando dinheiro e você aí só, essa merreca, perdendo. Hoje eu posso testemunhar que aquilo que o meu pastor não pagou,
Deus me abençoou. Então quando alguém fala mal de mim, meu irmão, hoje nem me ofende. Estou falando mal de mim, que meu carro é muito bonito. É meu. Paulo está dizendo, olha, quando vocês trabalharem, trabalhe como que para o Senhor. Por quê? Se o teu patrão não vê, Deus te pagará. Deus vai te pagar. E sabe o que acontece muitas das vezes? O crente vai trabalhar num lugar, a empresa do cara não estava indo tão bem e começa a andar melhor por causa de você, por causa da sua fidelidade, por causa do seu compromisso. É isso que Paulo está dizendo, Deus vai acabar abençoando o ímpio por causa de você. Pastor, isso é bíblico? Está na Bíblia. A Bíblia diz que Deus prosperou a casa de Potifar, um pagão, por causa da fidelidade de José. Deus abençoou o Egito por causa da fidelidade de José. Deus é capaz de abençoar esse patrão ímpio por sua causa. E é vontade de Deus que você seja abençoado, seja próspero. Paulo está ensinando, olha, o cristão, ele é pleno, ele é completo em todas as áreas. Na área da família, na área do casamento, na sua fé cristã, no seu relacionamento com a sua esposa e na sua vida financeira. Você precisa ser pleno. E ser próspero à luz da Bíblia não é ter muito dinheiro. Prosperidade à luz da Bíblia é ser pleno, é não ter falta de nada. É você chegar no final do mês, pagar todas as suas contas e não sobra nada. Mas você pagou e você tem alegria, você tem a presença do Espírito Santo, você tem a certeza da salvação. Isso é ser próspero. Vamos estar em pé. Paulo está dizendo, olha, essas três áreas, fé, família e finanças, precisam andar em sintonia, precisam andar em acordo. Você já viu que quando o seu casamento está indo mal, com crise, parece que tudo dá errado, tudo fica ruim. Quando você fica brigando com a sua esposa, a esposa brigando com o marido, fica tudo ruim. Você vai trabalhar com um gosto amargo na boca, você vai dormir com um gosto amargo, sente amargurado, triste. Paulo está dizendo, você precisa trazer essas três áreas a um equilíbrio. Vocês precisam crer. Pastor, mas eu não estou ganhando tudo que eu gostaria. Sim, é possível. Mas ao invés de você, não está me pagando direito, não estou nem aí com o meu trabalho, eu vou fazer do jeito que ele me paga, e ele está pagando pouco, então vou fazer pouco. Aí você perde de receber de Deus. Você perde de receber a bênção de Deus. A Bíblia diz, olha, seja fiel, trabalhe como que para o Senhor. E a Bíblia diz, olha, patrões, não aborreçam, não grite com seus funcionários, não desrespeitem as pessoas. Chama atenção, você está trabalhando aí, desliga o telefone, meu, sai daí, sai de trás dessa plywood aí que você está dormindo, rapaz. Isso você pode fazer, não tem problema isso. Mas respeitosamente. Vamos trabalhar, gente? Vamos ganhar o nosso pão? É isso que a Bíblia está ensinando. Não é maravilhoso? A Bíblia ensina o pai, a mãe, os filhos, o patrão, o empregado. Por quê? Porque nós como cristãos precisamos ser plenos em todas as áreas. A Bíblia manda que nós sejamos irrepreensíveis. Alguém que não precisa ser chamado a atenção, alguém que se porta no lugar, que reconhece o seu lugar e se porta com decência, não precisa ser repreendido. Você está feliz? Você ficou chateado? Não? Não tive a intenção de ofender ninguém. E se eu falei a sua vida aqui é mera coincidência. Se em algum momento eu falei que era de outra igreja e você é assim, é dessa igreja, mas tem jeito de mudar. Trabalhe e Deus vai te abençoar. Trabalhe, Deus vai abrir a porta para você. Seja fiel, seja comprometido. Não fale mal do seu patrão para os outros.
Não fale mal, não fique falando mal da sua empresa. Não amaldiçoe o seu trabalho. É de lá que você tira o pão para sustentar a sua casa. É de lá. Abençoe, fala: Deus, eu vou trabalhar amanhã, eu quero que a tua bênção esteja sobre mim. E eu quero que o Senhor me dê capacidade para ser uma bênção. O meu patrão não te conhece, ele não te serve, ele é o servo de Satanás, mas eu sou teu servo, Senhor. E eu estou aqui para sustentar a minha família, e eu quero que o Senhor me abençoe neste lugar. Deus fará isso por você. É isso que Paulo está fazendo. Faça como que para o Senhor. Amém? Você recebe com amor essa palavra? Senhor, nós queremos te dar graças pela tua palavra, que é alimento para nós, que é o nosso sustento. Ajuda cada um de nós para que possamos viver para ti, te agradar em tudo, Senhor. Que nós possamos viver uma vida plena. Que os casamentos sejam casamentos curados, restaurados. Que as famílias sejam famílias fortalecidas. Que haja harmonia dentro de casa. Que os filhos tenham prazer de estar em casa. Que o casal tenha prazer de estar em casa. Que a família tenha prazer de se reunir, sentar-se à mesa para tomar uma refeição e te agradecer e ter ações de graças para ti. Senhor, sara as nossas famílias, sara os nossos relacionamentos, cura, Senhor, os relacionamentos feridos, as famílias que foram magoadas por palavras, por decisões. O Senhor derrama o bálsamo em cada casa, em cada casamento. Que a partir de hoje eles tomem uma decisão de serem plenos da tua presença, de desfrutarem da bênção do Senhor em todas as áreas. Pai, sobre cada família que está aqui, eu libero palavras de bênçãos, palavras de prosperidade. Eu libero a legalização para aqueles que precisam desta bênção, Senhor. Abre uma porta de legalização neste país para o teu povo. Abre, Senhor, uma porta de legalização. Abre um meio para abençoar o teu povo neste país. Prospera, Senhor, os empresários que aqui estão, os empreendedores. Prospera as empresas, Senhor, para que possam ter em abundância, para abençoar os demais, para ser uma bênção na igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias, os filhos. Guarda os nossos filhos. Guarda, Senhor, a nossa herança, que são os nossos filhos, debaixo do sangue de Jesus. Eu te peço, Senhor, que neste ano o Senhor venha realizar o sonho de muitos brasileiros desse país, da legalização, da compra da casa própria. Senhor, abre essa porta para o teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém. Quantos dizem amém?